Michael, nós observamos tantas mulheres no Brasil hoje, não somente mulher, dessa parcela cerca de 10 a 20% são homens também que têm dificuldade de dirigir, e nós percebemos que não estão se dando a oportunidade ou permitindo-se a ampliar os seus horizontes, a buscar outras coisas em sua vida, porque elas ficam limitadas exatamente por não dirigir, né? Por que perder o medo de dirigir é tão importante? Muito bom. Nós temos vários motivos para perder o medo de dirigir, né? E a realidade é que, às vezes, a maioria de nós ficamos tão envolvidos com os problemas do dia a dia que, às vezes, a gente deixa de prestar atenção em quais são os benefícios que, de fato, nós temos para a nossa própria vida pessoal, que, de certa forma, vai beneficiar as outras pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente desenvolve o hábito de dirigir. Então a gente pode citar aí como primeiro exemplo o tempo. Um dos principais motivos que a gente tem para perder o medo de dirigir é o tempo, de fato. Que é uma das coisas mais caras que a gente tem, né? O tempo, né? É tão precioso. Na realidade é o bem mais precioso, o ativo mais precioso que nós temos. Porque se a gente parar para analisar, por maior a quantidade de dinheiro que uma pessoa possa vir a ter, o tempo é a única coisa que não é comprável, né? Sim. Por mais milionário que alguém seja, bilionário, isso não acrescenta nenhum segundo a mais na vida de alguém. Então o tempo, sendo o ativo mais precioso que nós temos, quando nós temos o hábito de dirigir, enfrentamos esses bloqueios, o medo, é o bem mais precioso que a gente pode adquirir, é o tempo. Então, por exemplo, imagine quanto tempo uma pessoa não leva para se locomover da casa para o trabalho e do trabalho para casa quando ela não tem habilitação. A vida de muitas pessoas hoje se enquadra nesse contexto. Então a pessoa às vezes ela tem que levantar às vezes 2 horas antes de entrar no trabalho para poder começar a rotina do dia a dia. Vai para o ponto de ônibus, quando a situação é menos pior, é um ônibus só que a pessoa precisa pegar. Em muitos casos a pessoa precisa pegar 2 ônibus, né? Vai para um ponto, pega o ônibus, faz a viagem toda, depois desce, vai para outro ponto de ônibus, espera aquele próximo ônibus, quando vem ainda chega o próximo ônibus, percorre o trajeto, e quando desce a pessoa ainda tem que terminar de chegar ao trabalho a pé. Então ela já chega com muitas coisas acontecendo, né? Um cansaço, já um estresse mental por causa do tempo que ela demorou, que ela levou e que ela leva todos os dias para poder chegar ao trabalho. E depois de um longo dia de trabalho cansativo, estressante, como se não bastasse, você tem que fazer toda essa jornada de volta. Você tem que voltar para o ponto de ônibus, pegar mais 2 ônibus, né? E vamos nivelar por baixo. Se a pessoa pegar um ônibus só para fazer isso todos os dias e ela demorar 30 minutos, vamos reduzir por baixo. Muitas pessoas levam muito mais tempo do que isso. Talvez quem está nos ouvindo agora fala, vixe, se fosse 30 minutos estava bom, né? Mas 30 minutos, se a pessoa gasta 30 minutos para ir para o trabalho, do ponto de ônibus ao trabalho, e depois mais 30 minutos do trabalho ao ponto de ônibus até chegar em casa, a quanto tempo isso poderia ser reduzido se a pessoa fizesse esse mesmo trajeto de carro?